Você já percebeu que muitas pessoas têm fé, oram, acreditam em Deus e ainda assim vivem em constante desordem financeira? Não falta espiritualidade, não falta esforço, mas falta algo mais silencioso e profundo: estrutura. A Bíblia nunca prometeu prosperidade como mágica. Ela sempre ensinou prosperidade como consequência de decisões alinhadas, repetidas no tempo, quase invisíveis para quem vive depressa. Existe uma ideia perigosa, muito comum, de que fé e organização financeira caminham em lados opostos, como se planejar fosse sinal de medo, como se pensar antes de gastar fosse falta de confiança em Deus. Mas a fé bíblica madura não elimina o pensamento, ela o disciplina. Ela não anula o planejamento, ela o santifica. O problema não é crer demais, é crer sem ajustar o comportamento. Quando observamos os ensinamentos bíblicos com atenção, percebemos algo desconfortável para o mundo moderno. Deus trabalha por princípios, não por impulsos. E princípios exigem ordem. Uma fé que não organiza o dinheiro se torna apenas discurso bonito. Já uma fé aplicada transforma escolhas pequenas em resultados duradouros. Talvez você nunca tenha aprendido isso dessa forma. Talvez sempre tenha ouvido que prosperidade vem de um grande evento, de uma virada repentina, de uma bênção extraordinária. Mas a sabedoria bíblica aponta para outro caminho, o da constância silenciosa. O agricultor fiel não ora para que a colheita apareça do nada. Ele prepara a terra, respeita o tempo e age todos os dias como quem confia no processo. Este vídeo não é sobre enriquecer rápido. É sobre parar de perder dinheiro espiritualmente sem perceber. É sobre alinhar fé, caráter e decisões financeiras de forma prática, sem misticismo vago e sem culpa. Aqui, a fé não é usada para justificar erros, mas para corrigi-los com sabedoria. Ao longo desta jornada, você vai perceber que a Bíblia ensina hábitos financeiros que quase ninguém comenta. Não porque são difíceis, mas porque são simples demais para um mundo viciado em atalhos. Há decisões que parecem pequenas, mas que constroem ou destroem prosperidade ao longo dos anos. E a fé verdadeira atua exatamente nesse nível, no invisível. Se você permanecer até o final, não encontrará promessas vazias. Encontrará clareza. Clareza para enxergar onde sua fé pode estar sendo sincera, mas mal direcionada. Clareza para entender que prosperidade com propósito nasce quando o espiritual organiza o prático. Permaneça comigo nesta jornada, não para buscar mais informação, mas para ajustar decisões. Porque quando a fé começa a organizar o dinheiro, algo poderoso acontece. O caos perde espaço, e a paz começa a gerar frutos. Um dos hábitos financeiros mais silenciosos ensinados pela Bíblia não está diretamente ligado a ganhar mais dinheiro, mas a entender para que o dinheiro serve. A fé madura ensina algo que o mundo ignora. Nem todo gasto é provisão, mesmo quando parece necessário. Muitas decisões financeiras são tomadas não por necessidade real, mas pela tentativa inconsciente de provar valor, status ou pertencimento. A Bíblia nunca condenou o conforto, o progresso ou a boa administração. O alerta bíblico sempre foi contra a confusão entre viver bem e viver para ser visto. Quando essa linha se perde, o dinheiro deixa de ser ferramenta e passa a ser palco. E tudo que vira palco exige aplauso. Esse é um dos maiores vazamentos de prosperidade silenciosa. Separar provisão de ostentação exige um tipo de fé pouco popular. A fé que não precisa ser validada externamente. É a fé que permite dizer não a gastos que impressionam, mas não sustentam. É entender que nem tudo o que cabe no orçamento contribui para o futuro. Algumas coisas apenas alimentam o ego do presente. Pessoas espiritualmente maduras aprendem a fazer uma pergunta que quase ninguém faz antes de gastar. Isso sustenta minha vida ou apenas minha imagem? Essa pergunta simples muda tudo. Ela reduz dívidas invisíveis, evita escolhas impulsivas e cria espaço para decisões que fortalecem o amanhã. Não é sobre viver com medo do dinheiro. É sobre não viver refém dele. A ostentação sempre cobra juros altos. Ela exige manutenção, comparação constante e atualização frequente.
Já a provisão trabalha em silêncio. Ela constrói segurança, tranquilidade e liberdade de escolha. Curiosamente, quem vive focado na provisão raramente sente necessidade de provar algo. Sua paz vem do alinhamento interno, não da aprovação externa. A fé bíblica ensina que prosperidade você pode comprar mais, mas quando você para de comprar o que não precisa para impressionar quem não paga suas contas. Essa é uma lição dura, mas libertadora. Muitos oram por crescimento financeiro, enquanto continuam alimentando hábitos que drenam recursos e energia emocional. Separar provisão de ostentação também protege sua identidade. Quando você não usa o dinheiro para se definir, ele perde o poder de te controlar. Suas escolhas ficam mais racionais, seus planos mais claros e sua caminhada mais leve. Você passa a construir um estilo de vida coerente, não um espetáculo caro. Esse hábito não é sobre cortar tudo, viver com culpa ou negar prazer. É sobre consciência. É sobre decidir com calma, escolher com intenção e gastar com propósito. Quem aprende isso cedo constrói riqueza sem barulho. Quem aprende tarde, ainda assim encontra alívio, porque no fim, a fé não nos chama a parecer prósperos, nos chama a sermos sustentáveis. E isso muda completamente a forma como lidamos com o dinheiro. Vivemos em uma era que glorifica a velocidade. Decidir rápido virou sinônimo de inteligência, coragem e oportunidade. Mas a fé bíblica ensina exatamente o oposto. Nem toda decisão rápida é sábia, mesmo quando parece lucrativa. Um dos hábitos financeiros mais esquecidos da espiritualidade aplicada é aprender a desacelerar por dentro, mesmo quando tudo ao redor pressiona por urgência. Grande parte dos erros financeiros não nasce da falta de informação, mas da falta de tempo interno para discernir. A pressa encurta a visão. Ela faz o imediato parecer necessário e o supérfluo parecer essencial. A Bíblia trata o tempo como aliado da sabedoria, não como inimigo da prosperidade. Quem decide rápido demais geralmente paga caro depois, não apenas com dinheiro, mas com arrependimento. Decidir devagar não é procrastinar, é processar. É permitir que a razão, a consciência e a fé participem da escolha antes que o impulso assuma o controle. Pessoas espiritualmente maduras entendem que oportunidades verdadeiras sobrevivem ao tempo. Se algo exige decisão imediata para não perder, provavelmente não foi feito para ser construído com sabedoria. A fé aplicada ao dinheiro ensina a respeitar o intervalo entre o desejo e a ação. Esse espaço é sagrado. É nele que o autocontrole nasce, que a clareza aparece e que erros evitáveis são evitados. Muitos prejuízos poderiam ter sido prevenidos se a decisão tivesse esperado uma noite, uma semana, um momento de silêncio. O mundo financeiro moderno explora exatamente o contrário. Cria urgência artificial, promoções relâmpago, investimentos imperdíveis, pressões emocionais disfarçadas de oportunidade. A fé bíblica age como um filtro contra esse ruído. Ela não reage, ela responde. E responder exige tempo. Quando você aprende a decidir devagar, algo poderoso acontece. O dinheiro para de comandar suas emoções. Você deixa de ser guiado pelo medo de perder e passa a ser guiado pela clareza de escolher. Esse hábito constrói estabilidade invisível. Pessoas assim erram menos mesmo quando erram pequeno. Elas não vivem apagando incêndios financeiros. Decidir devagar também revela maturidade espiritual. Mostra que você confia mais no processo do que no impulso, que prefere perder uma oportunidade duvidosa a comprometer uma estrutura sólida. Essa postura não chama a atenção, mas constrói respeito, segurança e continuidade. A fé nunca foi sobre agir no calor do momento. Sempre foi sobre caminhar com discernimento. No campo financeiro, isso se traduz em esperar quando todos correm, observar quando todos falam e escolher quando todos pressionam. Esse é um hábito silencioso, quase invisível, mas profundamente transformador. Quem aprende a decidir devagar em um mundo acelerado, não vive atrasado, vive alinhado.
E essa diferença separa quem apenas ganha dinheiro de quem constrói prosperidade. Um dos erros mais silenciosos e mais caros na vida financeira é permitir que o dinheiro deixe de ser ferramenta e passe a ser identidade. Quando isso acontece, as decisões deixam de ser racionais e passam a ser emocionais. A fé bíblica trata esse ponto com muita clareza, ainda que poucas pessoas percebam. Você não é o que possui, nem o que ganha, nem o que aparenta. Quando essa separação não existe, o dinheiro começa a governar escolhas, medos e comportamentos. Muitas pessoas não gastam porque precisam, mas porque precisam se sentir alguém. Compram para confirmar valor, aceitam trabalhos que odeiam para sustentar uma imagem, mantêm padrões que não cabem para evitar o desconforto de parecer menos. Esse tipo de relação com o dinheiro gera ansiedade constante, porque a identidade nunca está segura. Sempre há alguém ganhando mais, mostrando mais, exibindo mais. A fé aplicada ensina algo libertador. O dinheiro serve ao propósito, não ao ego. Quando essa verdade se estabelece, a pressão diminui. Você não precisa mais competir, provar ou sustentar narrativas externas. Suas escolhas começam a obedecer à lógica do que constrói, não do que impressiona. Isso muda completamente a forma como você trabalha, consome e planeja. Tratar o dinheiro como ferramenta também redefine sucesso. Sucesso deixa de ser visibilidade e passa a ser coerência. Passa a ser dormir em paz, ter margem de manobra, poder dizer não quando algo fere seus valores. Quem transforma dinheiro em identidade perde essa liberdade. Fica preso a decisões que mantêm aparência, mas corroem o futuro. A Bíblia mostra, de forma prática, que o valor de uma pessoa precede seus recursos. Quando essa ordem se inverte, o dinheiro vira um peso. Quando a ordem se mantém, o dinheiro vira aliado. Pessoas espiritualmente maduras sabem disso. Elas não colocam o coração onde o saldo está. Por isso conseguem crescer sem se perder. Esse hábito exige coragem, porque vai contra a cultura da comparação. Exige olhar para dentro e perguntar: quem eu seria se tudo isso desaparecesse? Quando a resposta é clara, o dinheiro perde o poder de definir quem você é. Ele passa a ocupar o lugar correto, o de instrumento. A partir desse ponto, escolhas financeiras se tornam mais simples. Você não compra para preencher vazios, não aceita tudo por medo, não se endivida para sustentar expectativas alheias. Você constrói com mais calma, mais verdade e menos ruído. Essa é uma forma silenciosa de prosperidade que quase ninguém ensina. Quando o dinheiro deixa de ser identidade, ele deixa de ser ameaça. E quando isso acontece, você finalmente começa a usá-lo, em vez de ser usado por ele. Existe um equívoco silencioso que atravessa muitas comunidades de fé. A ideia de que se preparar financeiramente para o futuro é sinal de medo, e não de confiança. Como se criar reservas fosse falta de fé, e viver no limite fosse prova de espiritualidade. A sabedoria bíblica, porém, ensina algo mais profundo. Preparar-se não é desconfiar de Deus, é respeitar os ciclos da vida. A Bíblia nunca romantizou a improvisação. Pelo contrário, ela revela que tempos de abundância e tempos de escassez fazem parte da mesma jornada. Ignorar isso não é fé, é imprudência. Construir reservas é reconhecer que a vida tem estações e que a responsabilidade também é uma forma de obediência espiritual. Quem se recusa a se preparar, transfere para o futuro um peso desnecessário. Reservas financeiras não servem apenas para emergências, elas servem para proteger a paz. Quando você não tem margem, qualquer imprevisto vira crise, qualquer atraso vira ameaça, qualquer decisão vira ansiedade. A fé, nesse cenário, passa a ser usada apenas para apagar incêndios, e não para construir estabilidade. A sabedoria bíblica propõe o oposto: prevenir antes de remediar. Construir reservas é um ato silencioso, quase invisível. Ninguém aplaude quem guarda. Ninguém percebe quem se antecipa. Mas são essas pessoas que atravessam períodos difíceis, sem perder a dignidade, sem comprometer valores
e sem tomar decisões desesperadas. A reserva cria espaço para escolhas conscientes. Ela compra tempo. E tempo é um dos ativos mais espirituais que existem. Muitos confundem confiança com passividade. Confiar não é cruzar os braços esperando que tudo se resolva. Confiar é agir corretamente mesmo quando ninguém está olhando. É separar hoje o que protegerá amanhã. É entender que fé não exclui responsabilidade. Ela a fortalece. Aqui vale uma pausa consciente. Se este conteúdo está te ajudando a enxergar o dinheiro com mais clareza e menos culpa, continue nessa jornada conosco. Esse tipo de sabedoria não gera barulho, mas muda destinos. A reserva também revela maturidade emocional. Quem não tem reserva vive reagindo. Quem tem, responde. Essa diferença muda negociações, relações de trabalho e até a forma de dizer não. Você não aceita qualquer condição quando não está sufocado. Você não se submete por medo quando tem estrutura. Do ponto de vista espiritual, a reserva é um altar invisível. Ela não substitui a fé, mas sustenta decisões alinhadas com ela. Permite generosidade, sem culpa, descanso sem ansiedade e planejamento sem pânico. É a base que impede que a fé seja usada como desculpa para a desorganização. Construir reservas não é acumular por ego, mas proteger por sabedoria. É reconhecer que Deus age através de princípios estáveis. E quem honra esses princípios colhe algo raro: tranquilidade em meio à incerteza. Existe um erro silencioso que impede muitas pessoas de prosperarem, mesmo trabalhando duro: acreditar que o problema está apenas na renda. A fé bíblica aponta para um nível mais profundo. Antes de o dinheiro entrar nas mãos, ele passa pela mente. Quem não organiza a forma de pensar, nunca sustenta o que conquista, independentemente do quanto ganha. Trabalhar apenas no dinheiro é focar no efeito. Trabalhar na mente é tratar a causa. Muitas pessoas aumentam a renda e continuam presas aos mesmos ciclos porque mantêm padrões mentais desorganizados, decisões impulsivas, falta de visão, medo constante de perder e dificuldade de adiar recompensas. Bíblia trata a mente como campo de cultivo. O que se planta ali determina o que se colhe fora. A fé aplicada ensina que prosperidade começa com clareza interna. Quando a mente está confusa, o dinheiro vira fuga, compensação ou anestesia emocional. Quando a mente está alinhada, o dinheiro vira ferramenta. Essa mudança não acontece com mais esforço, mas com mais consciência. É menos sobre trabalhar mais horas e mais sobre pensar melhor. Muitos se esgotam tentando ganhar mais, sem revisar como lidam com o que já têm. É como tentar encher um recipiente rachado. Sem ajuste mental, todo aumento de renda apenas amplia o desperdício. A sabedoria bíblica convida a uma pausa estratégica. Observar padrões, questionar hábitos automáticos e substituir reações por escolhas. Trabalhar na mente exige silêncio. Exige momentos sem ruído, sem comparação e sem pressa. É nesse espaço que surgem perguntas honestas. Por que gasto assim? Por que tenho medo de guardar? Por que aceito certas condições? Essas perguntas não condenam, elas libertam. A fé madura não foge da verdade interna. Ela a enfrenta com serenidade. Quando a mente começa a ser treinada, algo muda no ritmo da vida financeira. Você passa a antecipar consequências, a reconhecer armadilhas emocionais e a resistir a decisões que antes pareciam inevitáveis. O dinheiro deixa de ser um teste constante e passa a ser um recurso administrável. Isso gera constância, não picos seguidos de quedas. A Bíblia ensina que a transformação verdadeira acontece de dentro para fora. No campo financeiro, isso significa renovar a forma de pensar sobre tempo, consumo, trabalho e recompensa. Quem ignora esse nível vive cansado. Quem o abraça constrói com menos desgaste e mais direção. Trabalhar mais na mente também fortalece a fé. Você deixa de pedir livramento das consequências e passa a evitar as causas. Deixa de reagir aos problemas e passa a preveni-los. Esse é um hábito silencioso, quase invisível, mas profundamente poderoso. No fim, prosperidade sustentável não depende apenas do quanto você produz.
mas do quanto você compreende. E quem investe na mente, constrói uma base que nenhum cenário externo consegue derrubar. Quando se fala em generosidade, muitos pensam apenas em doação emocional, impulsiva ou ocasional. A Bíblia, porém, apresenta um conceito mais profundo e estratégico: a generosidade como proteção de longo prazo. Não se trata de dar para se sentir bem, nem de esperar retorno imediato, mas de alinhar o coração para que o dinheiro nunca se torne um fim em si mesmo. A verdadeira generosidade não começa no bolso, começa na postura. Pessoas que acumulam sem compartilhar tendem a se fechar, a desconfiar, a viver em estado constante de escassez interna, mesmo quando possuem muito. A fé bíblica revela que a retenção excessiva não preserva, ela endurece. E tudo o que endurece com o tempo se rompe. Generosidade estratégica é aquela praticada com consciência, constância e propósito. Ela não nasce da culpa, nem da pressão externa, nem do desejo de reconhecimento. Ela nasce da compreensão de que riqueza sem circulação apodrece. Assim como a água parada perde vida, o dinheiro que nunca sai perde sentido e passa a dominar. Quando a generosidade se torna hábito, algo sutil acontece. O medo diminui. Você deixa de agir movido pela ansiedade de perder e passa a agir guiado pela confiança de que não é o dinheiro que sustenta sua existência. Esse ajuste interno protege decisões futuras. Pessoas generosas pensam, escolhem melhor e se relacionam melhor. Isso tem impacto direto na vida financeira. A Bíblia não ensina a dar tudo, nem a viver no desequilíbrio. Ela ensina a não se tornar escravo do que se possui. A generosidade cumpre exatamente esse papel. Ela mantém o coração livre. E um coração livre toma decisões mais lúcidas, negocia com mais ética e constrói alianças mais sólidas. Outro ponto pouco falado: a generosidade cria reputação silenciosa. Pessoas que ajudam sem alarde, que compartilham, sem interesse oculto, constroem confiança ao longo do tempo. E confiança é um dos ativos mais valiosos que existem. O dinheiro pode abrir portas rapidamente, mas a confiança mantém portas abertas por décadas. Generosidade também educa a próxima geração. Filhos que veem equilíbrio, partilha e propósito aprendem que prosperidade não é acumular, mas administrar com consciência. Esse legado vale mais do que qualquer herança financeira isolada. Ele prepara mentes, não apenas contas bancárias. É importante entender: a generosidade não garante ausência de dificuldades, mas garante dignidade durante elas. Quem cultiva esse hábito atravessa crises sem se perder, porque não construiu tudo apenas para si. Há redes, há apoio, há sentido. No fim, a generosidade protege o futuro porque protege o caráter. E caráter é o solo onde a prosperidade duradoura cresce. Sem ele, qualquer riqueza é temporária. Com ele, até o pouco se multiplica com paz. Quando se fala em integridade, muitos imaginam grandes dilemas morais, escândalos públicos ou decisões extremas. A Bíblia, porém, aponta para um território muito mais silencioso e decisivo: as pequenas escolhas diárias que ninguém vê. É nesse nível que a prosperidade começa a vazar, ou a se consolidar, sem fazer barulho. A maioria das pessoas não perde dinheiro por um grande erro, mas por pequenas concessões repetidas. Um só dessa vez, um atalho aparentemente inofensivo, uma justificativa racional para algo que fere princípios. Essas decisões raramente geram culpa imediata, mas corroem lentamente a base sobre a qual a vida financeira é construída. A fé bíblica trata a integridade como fundamento, não como acessório. Integridade invisível é agir corretamente quando não há vigilância externa. É manter coerência entre valores e ações mesmo quando isso custa tempo, dinheiro ou conveniência. Pessoas assim constroem algo que não pode ser comprado: credibilidade interna. Elas confiam em si mesmas. E quem confia em si, decide negocia melhor e sustenta o crescimento sem medo de ser desmascarado. No campo financeiro, a falta de integridade costuma se disfarçar de necessidade. Pequenas mentiras fiscais,
Acordos nebulosos, promessas vagas, compromissos assumidos sem intenção real de cumprir. Cada um desses atos parece isolado, mas juntos criam um ambiente de instabilidade. A prosperidade pode até crescer por um tempo, mas não se sustenta sobre terreno instável. A Bíblia ensina que o caráter precede a colheita, não como ameaça moral, mas como princípio estrutural. Quem age de forma íntegra constrói confiança em si, nos outros e nos processos. E confiança reduz conflitos, custos emocionais e retrabalho. Isso tem impacto direto na vida financeira, ainda que muitos não percebam a conexão. Integridade também protege contra a ansiedade. Pessoas que vivem de concessões vivem com medo de serem descobertas, questionadas ou cobradas. Já quem age com retidão dorme em paz. Esse descanso não é luxo espiritual, é vantagem. Prática. Uma mente tranquila enxerga melhor, planeja melhor e resiste melhor à pressão. Outro ponto pouco falado. Integridade cria limites saudáveis. Ela impede que você aceite qualquer proposta apenas pelo dinheiro. Ela permite dizer não, sem culpa, e sim, sem medo. Essa clareza filtra oportunidades e evita envolvimentos que parecem lucrativos, mas cobram um preço alto no futuro. A prosperidade silenciosa depende desse hábito mais do que muitos imaginam. Não da perfeição, mas da coerência. Não de discursos elevados, mas de decisões alinhadas. A integridade invisível sustenta tudo o que os outros hábitos constroem. No fim, o dinheiro amplia aquilo que já existe dentro de uma pessoa. Se há desordem, ela cresce. Se há integridade, ela se fortalece. Por isso a fé bíblica insiste nesse ponto. Antes de multiplicar recursos, fortaleça o caráter. É ele que garante que a prosperidade não seja apenas momentânea, mas duradoura. Ao longo desta jornada, você percebeu algo que raramente é dito de forma clara. A fé bíblica não foi desenhada para gerar euforia momentânea, mas estabilidade ao longo do tempo. Ela não trabalha no espetáculo, trabalha na estrutura. Não age no barulho, age no silêncio. E é exatamente por isso que seus efeitos são duradouros. Os hábitos que você acabou de atravessar não prometem riqueza instantânea. Eles oferecem algo mais raro: coerência entre aquilo que você crê e aquilo que você faz. Porque prosperidade verdadeira não nasce do acaso, nem de um evento isolado, mas da repetição de decisões alinhadas. Pequenas escolhas feitas com consciência, dia após dia, constroem algo que nenhuma crise remove com facilidade. Talvez o maior engano do nosso tempo seja imaginar que fé serve apenas para resolver problemas quando eles já explodiram. A sabedoria bíblica propõe o oposto. Fé como prevenção, como organização interna, como base invisível. Quando a fé começa a orientar o dinheiro, o trabalho, o consumo e o planejamento, o caos perde espaço. Não de forma dramática, mas consistente. Não se trata de perfeição, trata-se de direção. Você não precisa aplicar tudo de uma vez. Precisa apenas escolher um ajuste consciente e sustentá-lo. Um hábito corrigido hoje vale mais do que muitas intenções adiadas. A Bíblia sempre valorizou o processo. A semente não questiona o tempo. Ela confia no solo. É aqui que a escolha se torna pessoal. Ninguém pode decidir por você se continuará reagindo às circunstâncias ou se começará a construir com intenção. Ninguém pode escolher se você usará a fé para justificar erros ou para corrigir rotas. Esse é o ponto silencioso onde destinos financeiros se separam, mesmo quando externamente tudo parece igual. Riqueza com propósito não é sobre acumular mais do que os outros, mas sobre perder menos de si mesmo no caminho. É sobre construir algo que sustente sua casa, sua consciência e as próximas gerações. É sobre deixar um legado que não se mede apenas em números, mas em clareza, equilíbrio e paz. Se algo neste conteúdo ressoou em você, não ignore. Não por medo, mas por respeito à consciência. Grandes mudanças começam com pequenas decisões mantidas em silêncio. E é nesse silêncio que a fé opera com mais força.
Se você deseja continuar nessa jornada de sabedoria prática, disciplina silenciosa e prosperidade com propósito, inscreva-se no canal. Não como um clique automático, mas como um compromisso consigo mesmo de aprofundar decisões mais conscientes ao longo do tempo. A maioria das pessoas busca respostas rápidas. Poucas estão dispostas a construir fundamentos, mas são essas poucas que, com o tempo, colhem estabilidade enquanto outros vivem em ciclos. A fé bíblica nunca competiu com atalhos. Ela sempre venceu pela constância. Guarde isso. Quando suas decisões financeiras começam a refletir seus valores espirituais, algo muda por dentro. A ansiedade diminui, a clareza aumenta, e o futuro deixa de ser uma ameaça para se tornar um território possível. A escolha agora é sua. Continuar como sempre foi feito ou ajustar silenciosamente o caminho. A sabedoria já foi apresentada. O próximo passo não precisa ser grande, apenas verdadeiro.